também diz assim, no capítulo 16, no primeiro: até quando você terá pena de Saul, se o Senhor rejeitou como rei de Israel? Encha um chifre de azeite, põe no seu caminho, e vou enviar você até Jessé o belemita, porque escolhi um dos filhos para mim ser rei. Samuel respondeu: como posso fazer isso? Saul sabendo ficará e me matará. Somente até aí. Todos digam amém? Amém. Louvado seja Deus. É interessante essa mensagem, que Deus tinha falado comigo a respeito dessa mensagem, sobre a pessoa de Davi. Davi, ele está cuidando das ovelhas de seu pai. Davi não é conhecido no meio da população, mas é conhecido pela sua família, porque é aquele que cuida, é aquele que apacenta. E a Bíblia diz que esse que está aparentemente no oculto, ele é conhecido pela sua família, mas está no anonimato. Mas Deus conhece. Tem uma coisa: melhor é Deus te conhecer do que o povo, porque Deus, ele sonda e te conhece. O povo não conhecia, a família conhecia, mas Deus conhecia a pessoa de Davi. E é interessante que Davi está apacentando. Davi não tem planos de ser rei. Davi nunca sonhou em ser rei, mas Davi foi chamado por Deus. Entenda uma coisa: quem te escolheu foi Deus. Deus te conhece, Ele te chamou aonde você estava. Aleluia, louvado seja Deus. Olha só, e ele está lá agora apacentando. E a Bíblia diz que o povo agora, o povo exerce, pede um rei. E quando o povo agora pede um rei, a Bíblia diz que o povo olha agora a pessoa de Saul. É um homem agora aparentável, é um homem que tem postura, é um homem de batalha, e o povo coloca ele lá para ser rei. É interessante que nós olhamos esse cenário e nós vemos que o povo coloca, nós enxergamos de uma forma: olha, o povo ele coloca, mas é o mesmo povo que tem mentira. Por quê? Porque o mesmo povo que colocou, depois eles vão entender uma coisa: olha, também não serve mais, não serve mais. A Bíblia diz, aleluia, certa feita, que quando vão agora estar preso Jesus para morrer, e também está dois presos, um lado da direita e da esquerda, a Bíblia diz que o povo pediu: olha, solte o quê? Barrabás. Crucifiquem quem? Jesus. Muitas das vezes nós temos que entender que quando nós chegamos numa situação difícil, não é porque você quis chegar lá, porque o povo escolheu que você estivesse lá, mas tem um Deus fiel, aleluia, que Ele honra pelo que Ele fala. Tem um Deus que Ele é fiel, aleluia, que Ele te conhece. Olha só, pastor Alexandre, a Bíblia diz que agora, o povo agora levanta a pessoa de Saul, e Saul agora começa a reinar bem, Saul começa a governar bem, mas depois Saul começa a fazer aquilo que não competia a ele, porque ele quer prestar sacrifício, sendo que competia a pessoa de Samuel. E a Bíblia diz que agora Deus olha aquilo ali, e Deus agora se irrita, porque não competia a ele prestar sacrifício, a não ser o profeta Samuel. E a Bíblia diz que isso agora Deus se irou, e do mesmo Espírito que estava na vida dele, agora da parte de Deus, Deus enviou um Espírito agora que veio atormentar a pessoa de Saul. E quem é lembrado? Davi, que está no oculto. Entenda uma coisa: Deus, ele cria alguma situação para poder te procurar lá no oculto. Talvez você ache que Deus não está te vendo. Deus, ele cria a situação para te buscar, você que está lá achando que está esquecido. Por quê? Porque ele vela pela palavra dele. E a Bíblia diz que agora Saul agora está com o espírito de perturbação da parte de quem? De Deus. Não foi o adversário, foi de Deus. Porque Deus, ele sabe o que ele faz. E a Bíblia diz que agora, esse microfone está ruim aqui, pega o outro, está ruim, tá bom? Aumenta um pouquinho, amém? Amém. A Bíblia diz que agora, ele, um dos servos agora, eles vão lembrar, eles vão dizer assim: olha, eu vejo que agora Saul está com o espírito de atormentação, Saul não tem paz, mas eu conheço, vou fazer menção, eu conheço o belemita, filho de Jessé, ele sabe tocar. É um homem gentil em palavras, é um homem que tem uma presença, e acima de tudo, Deus é com ele. Aleluia, louvado seja Deus.
A primeira coisa que você quer ter perto é alguém, aleluia, que te traz paz. Saul agora não tem paz, mas quando faz menção que tem um rapaz que é de Deus e que Deus é com ele, manda buscar, manda buscar, manda buscar. Por quê? Porque o que nós queremos é alguém que anda, aleluia, segundo a vontade de Deus. Ele não manda buscar, aleluia, pessoas do mundo, mas manda buscar o homem de Deus. Manda buscar o homem de Deus. E vamos buscar o homem de Deus. E quando o homem de Deus chega, que é Davi, aleluia, a Bíblia diz que ele se apresenta para Saul. E ele agora vai fazer o quê? Ele vai tocar, ele vai profetizar agora. E toda vez que ele tocava e profetizava, aquele espírito, aleluia, de perturbação saía de retirada, saía da vida de Saul. E a Bíblia diz que Saul agora, Davi começa agora. Amém? Amém? Esse microfone aqui, vamos tocar esse microfone. Tem outro aí, irmão? Não vai dar certo. Pega o outro, pega o outro. Esse é o outro. Pega o outro. Amém. Amém, Jesus. Não dá certo. A Bíblia diz que agora essa pessoa de Davi, ele começa a tocar e profetizar, o Espírito vai embora, porque enquanto nós louvamos, o Espírito, aleluia, de perturbação tem que ir embora. Enquanto nós exaltamos, aleluia, a enfermidade tem que bater em retirada. Enquanto nós adoramos o mundo espiritual, aleluia, algo acontece ao meu e ao seu favor, porque primeiro é para ele, depois é para nós. Adore ele e ele vai fazer grandes coisas. E ele entendia isso, que primeiro era adorar, apresentar uma adoração, e o Espírito passava o quê? Em retirada, tinha que sair. Olha só, ele começou bem. E agora Davi, ele é o querido da casa. Davi começa a se destacar porque Deus é com ele. Irmão, você só vai se destacar, sabe quando? Porque quando Deus é com você. Você não precisa falar nada que você é homem de Deus, mulher de Deus, mas as pessoas conseguem entender. Olha, eu tenho observado que você é diferente, eu tenho observado que você é homem de Deus, você é diferente. Já notou que algumas pessoas falam, olha, aquele ali é diferente. Já algumas vezes as pessoas chegam e falam, eu tenho alguma coisa, eu vou te dizer, você é crente, porque a graça de Deus está sobre você, a graça de Deus está sobre você, aleluia. Não é porque você é bom, mas porque ele vê luz em você. É verdade. Ele vê luz na pessoa dele. E Davi agora, ele começa agora a crescer, porque Deus está sobre ele, e a presença dele começa a também estar, e ênfase começa a acontecer as coisas, porque Deus é com ele. Só vai acontecer algo extraordinário na minha vida e na sua vida, porque Deus é com nós, não porque nós somos merecedores, não porque nós somos bons, mas é porque Deus é com nós. Aleluia. E a Bíblia diz que esse menino agora, ele começa agora a fazer algo, e esse algo agora ele também começa a mostrar as experiências que ele tem, porque tem um tal gigante, um filisteu, que ele se levanta contra o povo, e quando ele se levanta, ele fica sabendo, ele vai agora até o campo de batalha, visitar, ele vai convidar os seus irmãos, e quando ele vê aquele circunciso, aquele gigante, ele fala, olha, hoje mesmo o Senhor dará a sua cabeça em minhas mãos. Ele está dizendo, olha, eu conheço as batalhas do oculto, eu conheço o Deus que me tirou quando eu estava só, que Deus, aleluia, me sustentou, eu conheço o Deus, aleluia, que quando ninguém poderia ver, aleluia, Deus me viu, eu conheço o Deus, aleluia, quando ninguém poderia fazer nada, Deus fez. Ele vai relatar, aleluia, louvado seja Deus. Eu costumo dizer uma coisa, aleluia, que a nossa maior luta não é quando nós estamos coletivos, mas quando nós estamos sozinhos. Porque quando nós estamos sozinhos, nós conseguimos entender uma coisa, olha, pode não estar o fulano, o ciclano, mas Deus é comigo, até porque, aleluia, a Bíblia vai dizer em Mateus 6,6, que nós entramos para o nosso quarto, fechamos, falamos com o Senhor do oculto, e grandes coisas Ele faz, por quê? Porque é sozinho que eu tenho particular com Ele, é sozinho que você tem particular com Ele, é sozinho que você tem um particular com Ele, e a Bíblia diz que Ele diz assim, olha, esse circunciso hoje mesmo eu vou ter com ele. A primeira coisa que vão dizer para você é desmerecer você. Por quê? Porque não conhece a experiência que você tem com Deus, não conhece, aleluia, a intimidade que você tem com Deus. Saul não estava endemoniado, Saul não estava perturbado, mas quando Davi vai falar que vai ter, aleluia, com o filisteu, a primeira coisa que ele diz, ele vai dizer, você não é capaz, você não é capaz. O mesmo Deus, aleluia, que quando ele tocava, profetizava, o Espírito ia embora, agora no campo de batalha ele vai desmerecer. Aleluia, louvado seja Deus. Mas ele vai contar agora as experiências, e ele vai dizer, olha Saul, deixa eu te dizer, quando eu estava, aleluia, com o rebanho do meu pai, veio um urso, aleluia, eu matei, veio um leão, eu matei, aleluia, ele está dizendo assim, ó,
quando eu estava só, quando, aleluia, não estava meu pai, não estavam meus irmãos, Deus era comigo. Quando, aleluia, ninguém viu eu sofrer, Deus era comigo. Quando eu não podia dizer nada das marcas que eu tive no campo, Deus era comigo, aleluia, louvado seja Deus. E ele começa a se destacar. E Davi, a caminhada dele é boa, por quê? Porque Deus é com ele. Mas a Bíblia diz, aleluia, que esse Davi começa a crescer, e Davi começa a se destacar, e agora Davi, ele vai ter com esse gigante. Nós conhecemos a mensagem, a Bíblia diz que ele derruba esse gigante, ele mata esse gigante, e agora Davi é aquele vencedor. Davi é aquele que ganhou milhares, derrubou milhares e milhares, aleluia. Davi é exaltado, Davi agora chega um certo tempo, até chegar no trono, 30 anos, ou seja, não é de um dia para outro. Sabe o que Deus está falando comigo com você? Não é de um dia para outro que as coisas vão acontecer, mas todos os dias Ele está presente com você, todos os dias Ele está presente com você. Você pode não estar no melhor lugar, mas Deus está com você em todos os lugares. Senhor, eu quero estar no melhor lugar. Não, você tem que almejar esse Deus. Se o Senhor estiver comigo em todos os lugares, é o que importa, não eu estar no melhor lugar. A Bíblia diz, aleluia, que esse mesmo agora Davi, ele é o rei agora. Chegou o tempo que está no trono, chegou o tempo de reinar. Está vendo como há tempo para todas as coisas? E a Bíblia diz que ele está agora reinando, é um homem respeitado, é um homem agora que todo mundo olha para ele, vê a autoridade sobre ele, é um homem que até a coroa tem um lugar de destaque, aleluia, e Deus é com ele. Mas esse mesmo homem, aleluia, quando ele estava sozinho, Deus é com ele, Deus, aleluia, deu o livramento, Deus deu força, ele matou o urso, ele matou o leão, mas ele está sozinho agora num momento difícil, porque a Bíblia diz que quando agora o povo vai para o campo de batalha, Davi está sozinho. E quando Davi está sozinho, sabe o que ele faz? O povo vai para o campo de batalha, Davi está sozinho no seu palácio, e tem um certo ditado que as pessoas dizem, que cabeça vazia é a oficina do diabo. Quem já ouviu isso? Todo mundo já ouviu isso? E Davi está sozinho. Agora ele não está sozinho simplesmente, aleluia, no campo de batalha. Ele não está sozinho para o urso, para poder matar o urso, o leão. Ele está sozinho fisicamente e mentalmente, porque aquele que não estiver vigiando, aleluia, certamente o adversário vem e ele faz uma arruaça. Aleluia, louvado seja Deus. As piores lutas que nós passamos é sozinho. Mas também tem as melhores vitórias que nós passamos, também é sozinho. Por quê? Porque nós sabemos que a honra e a glória vem dele. E que se nós vencemos, aleluia, porque foi ele. Agora ele está passando a maior luta dele, é sozinho. Por quê? A Bíblia diz que ele está sozinho, pastor Jonathan. E quando ele está sozinho no palácio, ele está lá e ele vê uma mulher, e ele vê Betseba, mulher do seu melhor servo, um servo fiel, Urias. E quando ele vê agora aquela mulher, ele se apaixona, e ele manda falar para os teus servos: olha, quem é aquela mulher? Vai dizer: olha, é mulher de Urias, seu servo. E a Bíblia diz que a mãe vai assim: manda trazer ela. E quando traz agora aquela mulher, ele se apaixona. Nós conhecemos o texto, ele se apaixona por Betseba, e por ele se apaixonar agora tem um preço a pagar. Por quê? E nisso que ele se apaixona, ele fala assim: olha, vamos para o campo de batalha, e quando o negócio estiver estreito, vocês saem e deixam Urias agora para que ele venha morrer, para que ele venha perecer, e eu fique com a mulher dele. E assim aconteceu. Aí eu começo a imaginar um cenário, aleluia, que quando nós começamos bem e terminamos mal. Aleluia, louvado seja Deus. O segredo não é começar bem, aleluia, sendo que o próprio Jesus vai dizer que o melhor ainda está por vir. Não é o começo, não é no meio, mas o final é melhor do que o início. Ele começou bem. A Bíblia diz que quando agora ele pega e manda matar agora, porque querendo ou não, ele traz um homicídio para dentro da sua casa, a Bíblia diz que vai chegar conta para ele. Tem uma coisa: pode você fazer o que for, Deus é comigo, Deus é com você, mas se nós fizer aquilo ali no oculto, Deus está vendo. Aleluia. Vai chegar a conta, vai chegar a conta. A Bíblia diz, aleluia, que chega um homem chamado Natan, é profeta. E quando Natan chega nele, aleluia, o profeta Natan, aleluia, ele consegue entender o respeito da hierarquia, porque o homem de Deus tem intimidade com Deus e é profeta. E Natan vai dizer: olha, deixa eu te dizer uma coisa, Davi. Havia um homem, aleluia, que ele chegou aqui na cidade, e o homem agora ele chega e tem muitos gados, tem muitas ovelhas, e esse daí, esse e o outro não tem nada, é pobrezinho, só tem somente um bezerrinho. Ele dorme com ele, come com ele, é tudo para ele. Sabe o que este homem fez?
De vez ele pegar o seu que tem muito e oferecer para esse que chegou na cidade, não, ele matou o único que ele tinha e deu de comer para o viajante. Sabe o que Davi vai dizer? Nós antecipamos rápido o que é a sentença sobre a vida do outro e esquecemos da nossa vida. O que nós fizemos também lá atrás. A Bíblia vai dizer que ele olha, aleluia, e ele entende essa parábola, que a pessoa, aleluia, vai dizer de Natã, e ele diz assim, olha, esse homem que fez isso é digno de morte, aleluia, e restitui 4 vezes mais, aleluia, as ovelhas deste homem. Ele vai dizer, este homem é você, Natã. Quando você pegou, aleluia, a mulher de Urias, aleluia, e se deitou com ela agora sobre a sua casa, aleluia, não sairá a espada. Oh, meu irmão, aleluia, louvado seja Deus. E eu pego isso para a minha vida. Em que sentido, aleluia? Eu tenho que vigiar quando eu estiver sozinho. Nós temos que vigiar quando estamos sozinhos, porque o mesmo momento, aleluia, que nós estamos sozinhos, aleluia, estamos em momentos difíceis, nós temos que entender uma coisa, olha, está na hora de eu dobrar o meu joelho e adorar ao Senhor, porque eu estou sozinho. Mas é o mesmo momento que você estiver sozinho, aleluia, é as maiores lutas que você vai perder, porque eu sempre costumo dizer algo, que a minha maior luta, aleluia, não contra o meu irmão da direita, da esquerda, mas é contra mim mesmo, que todos os dias eu tenho que matar, aleluia, um leão, todos os dias eu tenho que entender que a glória é para ele, aleluia, e que ele cresça e que eu diminua, eu tenho que matar, isso se chama carne. Aleluia, louvado seja Deus. E todas as vezes que nós entendemos através da Escritura que todos os homens de Deus perderam quando eles estavam sozinhos. A Bíblia diz, aleluia, que Adão e Eva eles estão o quê? Sozinhos. E eles estão sozinhos, a mulher está sozinha agora, e vem um adversário o quê? Vem tentar eu e você. Percebe bem que nossas lutas é quando nós estamos sozinhos, tanto para poder vencer, aleluia, e também para perder é quando nós estamos sozinhos. Eu disse uma certa vez para um amigo meu, eu falei assim, olha, se você tem problemas, aleluia, na sua vida, e que você sabe, aleluia, que você não consegue fugir, ou você me liga para poder te socorrer, mas não fica sozinho, porque se você ficar sozinho, você sabe onde você vai chegar. Ele nunca mais esqueceu essa mensagem, que ele não pode ficar sozinho. Ela está lá sozinha, a presença de Deus está lá com ela, aleluia. Mas mesmo a presença de Deus estando comigo, com você, às vezes nós deixamos Deus de lado e ouvimos o adversário. A Bíblia diz, aleluia, que ela sempre passou, mas um dia ela olhou e desejou. Aleluia, louvado seja Deus. Nós sempre vamos desejar aquilo, aleluia, que não é para mim, não é para você, porque nós estamos sozinhos. E todas as vezes que nós estivermos sozinhos, nós perderemos a batalha. Porque nós temos que entender que se a presença de Deus não estiver no nosso meio, certamente nós vamos perder como ser humano. A Bíblia diz que tinha um homem também chamado Salomão. Salomão, ele começa bem. Salomão chega uma feita, aleluia, que ele vai chegar para o Senhor e ele vai dizer, olha meu Deus, aleluia, o que eu faço, aleluia, não sou digno de entrar, como que eu vou fazer para entrar no meio deste povo que o Senhor me concedeu, para entrar e sair no meio desse povo, numerosos, aleluia, teve sabedoria, e Deus se alegrou pelo pedido dele. Está vendo quando Deus se alegra aquilo que você pede? Mas Deus se alegra aquilo que eu peço para mim, não, para o teu povo, para o teu povo, para o teu povo. Quando você pede para o seu irmão, Deus faz por você. Quando você pede pela casa do outro, Deus vai fazer pela sua casa. Quando você pede pela sua família, Deus ele vai fazer pela sua família. Aleluia. Deus se alegrou do pedido dele. E as coisas vão bem para Salomão, pastor Jonathan. Mas a Bíblia diz que com o tempo, é o tempo que eu te conheço, que você me conhece. Está vendo como o tempo? Está vendo como o tempo começou bom? Deus se alegrou. A Bíblia diz que o Senhor deu para ele sabedoria, nunca houve, nunca haverá um homem tão sábio como Salomão. Riqueza e sabedoria, era um homem, aleluia, que todos chegavam e conseguiam entender o tamanho da sabedoria dele. Certa feita chega a rainha Sabá, aleluia, e vai ver, aleluia, o que falaram, vai dizer, olha, sobrepuja tudo o que falaram a seu respeito, aleluia, até o modo de andar dos seus servos é diferente. Está entendendo como começou bem? Nós temos que entender uma coisa, não é começar bem, aleluia, mas todos os dias se render aos pés do Senhor Jesus, aleluia. Porque muitos começam bem, aleluia, mas o final é triste. Mas a Bíblia diz, aleluia, que este mesmo agora Davi, ele consegue entender uma coisa, olha, veio o pecado sobre a mão dele, está o sangue de Urias. E agora está o preço, na hora dele pagar esse preço. Por quê? Porque quando ele tem um filho agora com Betseba, a Bíblia diz, aleluia, que essa criança ela ia adoecer.
E quando essa criança vem adoecer, aleluia, dias vão passando e não tem melhora para essa criança. E como que ele está? Ele está no chão deitado. Ele não come, ele não bebe, os servos vão tentar consolar, não tem consolo, aleluia. Aí daqui a pouquinho a criança perece. E os servos agora se reúnem e estão entre eles cochichando, aleluia, falando: olha, ele foi embora, mas não vamos dizer nada para ele não. E ele observou que os servos estão cochichando, e ele vai dizer: porventura meu filho morreu? E ele vai dizer: olha, seu filho morreu. Aleluia, mas no dia mais difícil ele consegue entender: eu não pude fazer mais nada, mas eu vou adorar o Senhor Jesus. Ele se levantou e foi adorar o Senhor Jesus. O que eu aprendo com essa mensagem, aleluia, que no dia mais difícil da minha vida, tem um Deus tão grande que pode fazer todas as coisas. Que no dia, aleluia, que eu pego todas as batalhas, tem um Deus que me coloca de pé. Que no dia, aleluia, que eu não consegui ter força, Ele me levanta. Ele se levantou e foi adorar ao Senhor. Mas parece que os dias de hoje, para os dias atuais, nos momentos mais difíceis, tem uma rede social, aleluia, que nós podemos nos mandar para o mundo afora, mandar para o povo, aleluia, que nós estamos ruins, que estamos quebrados. Observou, aleluia, que quando você manda nas redes sociais que você está ruim, ninguém vai dizer você: olha, estou indo aí te ajudar, mas vai dizer um para o outro: olha, está indo de mal a pior. Enquanto nós estamos colocando para as redes sociais, aleluia, nós estamos de mal a pior, aleluia, nós temos que falar para Ele que nos ouve no secreto. É Ele que cuida, é Ele que batiza, é Ele que transforma, é Ele que vai mudar a minha história. Aleluia, louvado seja Deus. Parece que perdeu a batalha, parece que não tem mais jeito, mas no Salmo 51 a Bíblia diz, aleluia, que agora vai vir a lamentação de Davi, porque aí nós olhamos no cenário como que pode ser um Deus tão grande, que viu o adultério sobre a vida dele, que viu o sangue sobre a vida dele, e agora ele é o segundo coração de Deus, porque Deus está falando para mim e para você: olha, eu conheço, aleluia, os seus defeitos, eu conheço as suas lutas, as suas iniquidades, mas eu sou um Deus misericordioso, aleluia, que aquele que deixa e se arrepende alcança a misericórdia. É um Deus que tudo pode, é um Deus que tudo vê, aleluia, louvado seja Deus. Ontem eu disse uma palavra, eu disse: pastor Alexandre, olha, aquele que muito poderia me julgar, ele me amou. Ele me amou, Ele te amou, Ele te amou, aleluia. Ele poderia te julgar, mas Ele te amou, aleluia. Louvado seja Deus. É o começo, pastor, aleluia. Ele começou bem, mas está vendo como as lutas, com o tempo, aleluia, nós mostramos o quanto nós somos fracos, o quanto, se não for a graça dele, que será de nós? A presença de Deus, ela vai, aleluia, para a casa de Aminadab e fica o quê? 20 anos lá. E parece que nada acontece. Mas quando vai para a casa de Obed-edom, em 3 meses, a Bíblia diz que ele prosperou. Aleluia, louvado seja Deus. A diferença, aleluia, louvado seja Deus, não é eu e você entender uma coisa: olha, a presença está aqui, nada vai acontecer. Nós entender uma coisa: olha, hoje mesmo, se a presença de Deus fazer parte da minha vida, todos os dias, aleluia, fazer parte da presença de Deus. Nós entendemos o significado da presença de Deus, aleluia, louvado seja Deus. E eu estava pensando essa noite, aleluia, meu irmão, pastor Alexandre, falou: olha, você vai ministrar. E eu falei: Deus, imagina uma igreja cheia. Aí Deus falou: olha, vai lá em Marcos capítulo 5. Tinha um povo que acompanhava, uma multidão que acompanhava a pessoa de Jesus. Por quê? Porque ele fazia milagres, prodígios e maravilhas. Mas tinha uma mulher que chamou a atenção dele. Aí eu entendi, pastor. Jesus não quer multidão de pessoas, aleluia. Jesus quer adoradores. Jesus quer adoradores, aleluia. Multidão de pessoas não é sinônimo que Deus está no meio. Mas multidão, mas Deus no meio tem multidão de pessoas. É diferente. Deus no meio tem multidões de pessoas adorando a Ele. É quando nós entendemos uma coisa: se Deus está no meio, o povo está seguindo. Se tem multidão, aleluia, que não agrada, Deus não está presente.
Mas uma mulher ali, um centurião, aleluia, que quando a multidão está acompanhando ele, a multidão está seguindo ele, a Bíblia diz que esse centurião, ele tem autoridade, é homem de respeito, mas ele chega no Senhor Jesus e ele fala, olha, somente uma palavra, se o Senhor disser, certamente o meu servo ficará curado. E Jesus vai dizer, olha, eu nunca vi em Israel um homem com tanta fé. Está vendo como a multidão não chama a atenção de Deus? Mas Deus chama a atenção de multidões. Para nós entendermos que quem chama a atenção de mim e de você é a presença dele, é a presença dele, é a presença dele que nos chamou a atenção, é a presença dele que nos fez chegar até aqui, é a presença dele que fez você trabalhar, sair cansado, aleluia, tomar um banho e vir para cá, porque é a presença dele que te moveu para esta noite, é a presença dele que te colocou de pé, é a presença dele que te faz mover todos os dias. E essa presença, aleluia, que Davi consegue mencionar em Salmo 51, ele vai dizer, olha Senhor, tira tudo de mim, só não tira a tua presença. Aleluia, louvado seja Deus. Imagina, aleluia, nós pensando dessa forma, nós agindo dessa forma, ó Senhor, o Senhor pode tirar tudo de mim, mas não tira a sua presença. Por quê? Porque quando nós não temos mais a presença de Deus, certamente nós vamos se perder. Adão e Eva estão no melhor lugar. A presença de Deus está com ele, mas a Bíblia diz que o Senhor não está no meio, mas Deus está com ele. Por quê? Porque quando eles pecam, aleluia, e Jesus está passeando pelo jardim, diz assim, ó, onde vocês estão? Ah, parece que Deus não sabia? Sabia. Mas como eles podem pecar dentro da presença? Eu só vou pecar dentro da presença quando eu não estou presente, entendendo que Ele faz a presença na minha vida. Deus está presente, aleluia, na minha vida, na sua vida. Mas isso não é sinônimo de nós não se perder, porque ainda que Ele esteja presente, nós temos que entender que Ele é prioridade. Quando às vezes nós estamos na presença do Senhor, estamos distante dEle. Ah, mas como assim podemos estar na presença dEle e distante dEle? A Bíblia fala que muitos louvam com o seu lábio, mas o coração está longe. Aleluia, louvado seja Deus. Está vendo que a presença dEle está aqui? Está vendo que a presença dEle está no nosso meio? Mas aonde está nosso coração? Aonde está nosso lábio? Mas a Bíblia vai nos exaltar, vai nos dizer, aleluia, e dizer assim, olha, pois a boca só fala que o coração está cheio. Se o seu coração está cheio de Deus, vai falar coisas de Deus. Se o seu coração está cheio de paz, vai ter paz neste lugar, aleluia. Então, o nome daquele rapaz lá, Mateus? Levanta sua mão aí, Mateus. Eu estava sentado, sabe o que Deus falou comigo? Deus falou assim, olha para ele. Eu falei, Deus, estou vendo o rapazinho do lado da mão. Deus falou assim, eu fui buscar ele lá. Aleluia. Falei, Deus, mas como assim o Senhor foi buscar? Porque ele estava andando errante. E tudo que ele está andando errante, Deus não deixa perecer lá fora. Deus pega pelas mãos e traz de volta, sabe por quê? Porque você tem uma marca. E quando tem a marca, aleluia, Deus não quer perder para o mundo. Quando tem uma marca, aleluia, se perdeu, ninguém quer se perder. Sabe quando nós estamos andando na rua e nós se perdemos, ninguém quer se perder. Mas Deus falou assim, eu mesmo fui buscar. Está entendendo por quê? Porque você é dele, você pertence a ele, aleluia. Você tem a marca, e quem tem a marca, ele conhece. Ele está falando, eu te conheço, porque você tem a marca, aleluia, louvado seja Deus. É a marca, aleluia, que nos faz e nos traz para a presença dele. Não é o que nós falamos lá fora, mas é o que vê em nós. É quando as pessoas veem a marca de Deus sobre a sua vida, vê a marca de Deus sobre a sua família, vê a marca de Deus sobre a sua casa, aleluia, louvado seja Deus. Davi, ele vai dizer assim, Saúl, ele quer pegar e quer colocar ferramenta dele, as armaduras dele. Mas é interessante que quando ele coloca as armaduras dele, Davi não consegue nem andar, pastor Jonathan, porque não tem costume. Então pega aquilo que você não tem costume, pega aquilo que Deus te deu. Porque quem pega aquilo que tem costume dos outros, não consegue se movimentar. Não adianta eu pegar aquilo que eu nunca tive, a minha experiência, mas eu vou pegar aquilo que eu tive no meu culto. E sabe que Deus falou comigo nessa noite? Vale a pena você lutar com as suas armaduras. Às vezes queremos pegar as armaduras de todo mundo, sendo que nós temos as nossas armaduras. E não conseguimos entender, aleluia, o trabalhar de Deus. Olha, eu preciso do fulano, do ciclano, você não precisa de ninguém. Você precisa da presença dele. É a presença dele que te fortalece. É a presença dele que te colocou de pé. É a presença dele, aleluia, que o motivo que você está aqui nessa noite. Que parece, aleluia, que nós estamos estagnados.
Quando nós achamos, aleluia, que nós não vamos chegar a lugar algum. Ele está estagnado, ele olha, ele vê o tamanho do problema, ele vê o tamanho da afronta, é experiente, mas ele consegue entender uma coisa: ainda que é grande, ainda que eu estou temendo, tem um Deus grande, tem um Deus, aleluia, que tudo pode. Em todas as lutas, sozinho, não precisou falar nada para ninguém, porque Deus o livrou. Porque Deus o guardou, pastor Alexandre, aleluia, louvado seja Deus. Você não vai ver nenhum cenário Davi dizendo para os seus irmãos, para o seu pai, aleluia, as lutas que ele teve no oculto, mas coletivo vão ver o Deus, aleluia, que livrou o povo de Israel. É a mesma coisa que Deus está falando comigo, com você, aleluia. No oculto ninguém conhece as suas lutas, mas vão ver, aleluia, a tua vitória coletiva. Aleluia, louvado seja Deus. Estou sozinho? Não. Vai desistir? Também você não vai desistir. Parece até mesmo que está querendo desistir, vai desistir, não tem força. Mas tem um Deus que tudo pode. Tem um Deus que te conhece. Sabe que Deus falou comigo aqui, essa irmã aqui do lado ali? Olha, você mesmo, mocinha, aqui, ó, do lado. Parece até irmã essas duas, tá bom, Senhor? Deus falou assim: olha, as maiores lutas suas, Ele estava do lado. As maiores lutas suas, você não estava sozinha. Mas Deus, eu estava sozinha fisicamente, mas todos os dias Ele era contigo. E é interessante que quando você conta as suas dificuldades, nunca ninguém imagina que a luta foi tão grande que você mesmo falou: Senhor, eu não vou suportar, Senhor, eu vou jogar tudo pro alto, Senhor, eu não vou conseguir. Mas tem um Deus tão grande, aleluia, que Ele diz assim: olha, você venceu a primeira, a segunda, a terceira e vai vencer todos os dias, porque no secreto quem te conhece é Ele. Ele te conhece. Mas Senhor, o que eu vou fazer agora? Não tenho saída. Está falando sozinho, você chega também. Sozinha você chega também e fala assim: olha, não depende de ninguém. Sabe o que nós achamos que se não tiver, não vou conseguir sozinho? É Deus te falando: olha, quando você achou que não ia conseguir, sozinho você chegou mais rápido. Quando você achou que você não ia ficar de pé, sozinho, ninguém precisou catar as suas mãos, porque Ele mesmo catou nas suas mãos. Quando você pensou em desistir, Ele falou: eu sou a tua força. Quando você pensou em ir embora, Ele disse assim: eu sou o seu caminho. Quando você pensou, aleluia, até mesmo em parar, Ele disse: eu sou uma nova história. Deus falou assim: olha, a nova história não precisa de intermediário, a nova história não precisa da mão de ninguém, somente precisa das mãos dEle. É como diz, aleluia, a palavra: até aqui o Senhor me sustentou. E você vem dizer, tem falado isso todas as vezes: até aqui o Senhor me sustentou. É como eu disse, a mão de Deus, aleluia, te sustentando todos os dias. Recebe isso em nome do Senhor Jesus. Eu quero que os irmãos se coloquem sobre os pés, aleluia, louvado seja Deus. Entenda uma coisa: que ainda que você esteja sozinho, Deus é contigo. Que ainda que sozinho, aleluia, eu não sei o que fazer, Deus é a sua força. Que ainda sozinho, aleluia, Senhor, não sei como, aleluia, dar continuidade, Ele abre as portas, aleluia, e a porta que Ele abre ninguém fecha, aleluia. E nesta noite, aleluia, para você que entendeu a mensagem, eu quero que você entenda uma coisa: Senhor, até quando eu vou olhar para mim e julgar, aleluia? Está na hora de você parar de se julgar. Por quê? Porque Ele te amou. Sabe quando você fica se julgando: Senhor, mas eu sou culpada disso que eu estou recebendo porque eu fiz algo lá atrás? Se ele quis Isaías, aleluia, 43, 18, vai dizer: não vos lembrei das coisas passadas e nem considerei as coisas antigas, eis que tudo farei novo. Então por que você está preso no velho? Por que você está, aleluia, preso nas coisas passadas, sendo que você não está lá? É na hora de você entender, meus irmãos, aleluia, que isso não pode mais trazer culpa para você. E quando traz culpa, impede de nós prosseguir. Ele te perdoou, Ele te amou, Ele me perdoou, aleluia, louvado seja Deus. Você vai sair do seu lugar, só você que entender uma coisa: olha, Senhor, eu não quero mais ter esse espírito de acusação sobre mim, porque se Ele me perdoou, aleluia, certamente Ele me libertou, eu estou liberto. E quem está liberto não pode ficar lá no passado.
Talvez você fique pensando, Senhor, mas eu tenho coisas que só eu posso, aleluia. Eu não consigo sair, eu estou preso. Ah, meu irmão, aleluia. Ainda que você não consegue sair, aleluia, dessa prisão,